Leitores, donos do tempo e do espaço, abstraídos do corre-corre cotidiano. Apenas seus olhos se movem e vez por outra a mão que vira a página. Mesmo assim, parecem debruçados sobre um mundo que se desdobra incessantemente, cheio de atividades e de infinitas possibilidades. A leitura começa com os olhos, mas vai muito além disso. Que mágica é essa que transforma letras em significados, palavras em histórias de vida e conhecimento? O que acontece quando estamos diante de um texto? O que é, afinal, esse ato que chamamos de ler? A capacidade do ser humano compreender aquilo que lê depende da relação que existe entre os olhos e o cérebro. Há muito tempo, os estudiosos tentam entender esta relação. O ato de ler é extremamente complexo e nem todos os seus mistérios foram ainda desvendados, mas muito já se avançou na compreensão da leitura. Já se sabe há mais de 100 anos que os olhos não deslizam linearmente sobre o texto durante a leitura. Ao contrário, eles saltam pela página numa velocidade muito alta, 200 graus por segundo. É entre um salto e outro, quando os olhos se fixam no texto por milésimos de segundo, que a leitura de fato acontece. O número de vezes que os olhos se fixam no texto e a distância entre um ponto de fixação e outro determinam a velocidade da leitura. E isso depende de vários fatores. Quando sabe muito sobre o assunto tratado pelo texto e quando a linguagem lhe é fácil, um leitor pode ler silenciosamente até 200 palavras por minuto. A leitura em voz alta é mais lenta, pois os olhos são mais rápidos que nossa capacidade de pronunciar as palavras. Tremendo de medo, sentou-se ao chão. Além do conhecimento sobre o assunto lido e a facilidade da linguagem, a velocidade de leitura depende da habilidade e estilo pessoal do leitor e também do objetivo da leitura. Observe estas letras. Você consegue dizer agora quais eram as letras? É difícil, é muito rápido. U, R, T. A outra não lembro. A-U-I-T-R-E-I. Deixa eu olhar só uma vez, só uma vez. U-A-L-T. E agora? L-E-I-T-U-R-A. L-E-I-T-U-R-A. Leitura estava escrito L-E-I-T-U-R-A. São as mesmas letras. Diferença fundamental. No segundo caso, formam uma palavra que tem significado para quem a vê. Imagine memorizar a seguinte sequência de letras. Ih, caramba, é letra pra caramba. Tem letra pra chuchu, I-A-T-Z-A-A-U-R-A, não sei o que mais, etc, 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 etc. Sem condição. Iatra alguma coisa, não sei. Muita coisa. Quer me pegar, colega? Rearranjando as mesmas letras de outra maneira, fica bem mais fácil. A-L-E-I-T... Esses testes mostram que quanto mais os olhos se apoiam no significado, maior é a eficácia da leitura. A decodificação do escrito também se apoia no significado. Viu como é que tem boa cabeça? O psicolinguista Frank Smith afirma que não são os olhos que determinam o que e como vemos, e sim o cérebro. Ou melhor, os conhecimentos que o cérebro já possui. Traduzindo, a gente vê o que a gente sabe. Assim, é preciso considerar que há dois fatores básicos que determinam a leitura: o texto impresso, que é visto pelos olhos,
e aquilo que está por trás dos olhos de quem lê, os conhecimentos que o leitor já possui. Um especialista em física compreende um texto básico sobre mecânica quântica com uma rápida leitura. Isso porque, por trás dos olhos, possui um conhecimento razoável sobre o assunto. Um leitor leigo em física não tem o mesmo desempenho diante de tal texto. Potência no estado permanente de corrente alternada. Os módulos dos fasores de corrente... Ele consegue decodificar fluentemente o texto, mas não consegue compreendê-lo, pois não tem conhecimento anterior sobre o assunto. Simplificar as fórmulas de potência. Bom, resumindo, eu não entendi nada. O contrário também pode acontecer. O leitor sabe muito sobre determinado assunto, mas se vê diante de um texto que não consegue decifrar. É só pensar numa criança ainda não alfabetizada que gosta de futebol. Mesmo que saiba bastante sobre o esporte, ela não vai conseguir ler uma matéria sobre um jogo, porque ainda não dispõe dos recursos de decodificação necessários à leitura. É por isso que se diz que a leitura depende do texto impresso que é visto pelos olhos e daquilo que está por trás dos olhos, o conhecimento prévio que o leitor já possui. Mas o conhecimento prévio necessário à leitura não é só o conhecimento sobre o assunto tratado pelo texto lido. Não, é também o que se sabe sobre os textos e sobre a própria leitura. Como os textos se organizam e quais são suas características, para que servem os títulos e tudo mais. E é ainda ter familiaridade com diversos tipos de texto e aceitar que não é preciso conhecer os significados de todas as palavras para compreender uma mensagem escrita. Também são estratégias de leitura a antecipação e a inferência. São as adivinhações que o leitor vai fazendo à medida que lê. Elas se baseiam tanto nas pistas dadas pelo próprio texto, como no conhecimento que ele já tem sobre o assunto lido. É uma coisa que não está escrita no texto explicitamente, mas que mesmo assim surge na cabeça do leitor. Essas adivinhações às vezes se confirmam, às vezes não. Esse controle que o leitor faz das suas previsões também é uma estratégia de leitura. É a estratégia de checagem. Tenho o livro aberto diante de mim, sobre a minha mesa. O autor, cujo rosto vi no belo frontispício, está sorrindo com satisfação e sinto que estou em boas mãos. Sei que, à medida que avançar pelos capítulos, serei apresentado àquela antiga família de leitores, alguns famosos, muitos obscuros, da qual faço parte. Lerei sobre seus triunfos e perseguições, sobre suas descobertas quase secretas. E, no final, compreenderei melhor quem eu, o leitor, sou.